Para, Ingrid, desliga o telefone, por favor. Sangue do cordeiro. Tá vendo, gente? Começou Mas eu achei que assim só ia o pegar podcast. Não, aqui já começa o podcast assim, colocando a pessoa em saia justa. Mas isso é bom para você ficar atento também aí na sua casa, no seu carro, a se inscrever no nosso canal. Olha, já coloca no comentário aqui qual o tipo de profissional que você quer receber aqui no nosso Doutor Pod. Eu sou Eduardo Matos, do Estúdio Artbeats, e quero te fazer um convite a se inscrever no nosso canal e seguir também o nosso Instagram. Ao meu lado esquerdo aqui está Ingrid Vilela. Tudo bom, Ingrid? Tudo ótimo. Tá vendo? A Ingrid tomou aquele susto, mas foi ótima. Agora ela tá atenta. É porque da outra vez começou só fechado nele. Eu achei que eu não estava atrapalhando. Não, aqui cada dia é de um jeito. Percebi isso. Então, Ingrid, quem estamos recebendo aqui no Doutor Pod para aquele bate-papo de primeiríssima? Estou super feliz, que é uma das referências para mim, não só como profissional, quanto pessoa, que eu tenho a oportunidade desde 2018 conhecer, doutora Priscila França, que é muito além de uma médica. E ela vai falar sobre ela vai que se é muito apresentar, melhor, né? Ela vai passar o currículo vitae. Exatamente, que é muito importante. Ixi. Doutora, um prazer estar te recebendo Prazer aqui no meu. Doutor Pod. Se apresente aí para o pessoal que está nos assistindo, né? Isso aí. E fale das suas especificações para a gente começar esse bate-papo gostoso. Tá legal. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer e é sempre bom elucidar várias dúvidas e curiosidades sobre um tema que ainda a gente vai falar qual é. Tem tantos mitos, né? Meu nome é Priscila França, eu sou médica. Fiz pós-graduação em dermatologia, medicina estética, há 15 anos atrás. E desde lá a gente vem se aperfeiçoando e conhecendo novas técnicas, e é um mercado que não para. E trabalhei muitos anos com meu pai, que é cirurgião plástico, então a estética, essa coisa toda vem de família mesmo. E o seu pai atuava em qual área? Ele é cirurgião plástico, Mas tá no sul, tá em Curitiba. Tá no sul, mas ele faz o quê? Rinoplastia, blefaro, seio, tudo? Os dois carros-chefes dele é ritidoplastia, que é plástica de face, e transplante capilar há 44 anos. Ah, que bacana. Um dos Então, pioneiros do Brasil. Ele pegou o método FUT, FUE, Todos, e os próprios dele. que arrancava o couro cabeludo, fazia o escalpo da pessoa antes. Todos, há 44 anos. Não, então que ele tem bacana. muita experiência. Qualquer dia a gente pode até recebê-lo aqui, mesmo que seja de forma remota, né? Para bater um papo sobre mas isso. direto ele está aqui, porque agora tem neta, né? A filha não vem ainda não, mas a neta vem. Ele vem. É a prioridade, né? É, claro. Mas é isso. Então, doutora, qual que é a sua especialidade hoje, assim, nesse segmento aí da face, da olha, estética? Na verdade, a gente faz injetáveis, né? Eu faço injetáveis, tem várias tecnologias no consultório, mas tem duas coisas que eu gosto muito de fazer. Uma é fio e a outra é bumbum. E o bumbum a gente pode vir para outra coisa, mas o fio eu faço bastante, gosto muito. E eu fiquei sabendo que essa parte estética do bumbum tem crescido demais, né? É a nova face. O bumbum é a nova face. E tanto em homens quanto em mulheres. Tanto em homens quanto em mulheres. Os homens estão querendo ter aquele bumbum redondinho e empinado. Assim, bumbum de homem tem que ser diferente de bumbum de mulher, né? Assim, esteticamente falando, né? A beleza, ela sofre muitas variações, principalmente época, geografia, e gênero e tudo, mas tem no Ocidente é bem determinado o que é um bumbum de mulher e um bumbum de homem, assim, no mundo inteiro, mas aqui a gente pode falar aqui que a gente tem mais experiência e vivência nessa parte corporal, e quando a gente trata bumbum, a gente não pode tratar só o bumbum, né? A gente tem que tratar o flanco, tem que tratar, às vezes, o colotinho, a bananinha, enfim. É um complexo corporal. Isso, deixar ele todo bonitinho, né? Porque realmente no Brasil é muito puxado, né? Muito. Extremamente puxado, e realmente é a nova face. E tanto é que nos Estados Unidos o pessoal tem o costume de falar, né? Bumbum brasileiro. Butt lift, Brazilian butt lift. Nos Estados Unidos, porque o perfil da americana é bem... É muito diferente. É desproporcional até. Totalmente. Elas têm o corpo da Barbie, né? Assim, o padrão de beleza delas até então era o corpo da Barbie. Então, o busto bem mais avantajado, menos quadril, menos bumbum, mais longilínea. E nós, hoje está mais diferente, mas a gente sempre foi muito curvilínea, né? E eu até gosto de ensinar para os médicos que vêm aqui algumas palavras que, às vezes, os médicos, né, não têm esse conhecimento total do corpo humano igual a que eu tenho. Outro dia eu falei com o doutor aqui, falei assim, doutor,
existem algumas pessoas que são desnadegadas. Desnadegadas? É uma palavra que os médicos não conhecem. Não. É uma pessoa desprovida de nádegas. De nádegas. E não é ofensivo. Não, é desnadegado. A gente vê alguma pessoa assim, ela é reta, né? Mas faz parte do biotipo de cada pessoa, É isso né? aí. Então depois você pode anotar lá assim, o seu paciente é essa, que é desnadegado. Desnadegada. Tá ótimo. Mas é só para a gente descontrair um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho então da face. Como que inicia esse procedimento que a pessoa chega lá no seu consultório e fala assim, doutora, tem que ajustar minha face está derretendo. Derretendo, É o que mais a gente escuta, meu rosto está derretendo, e está mesmo. É verdade. Porque a gente tem que entender que o envelhecimento é um processo muito dinâmico. Ele não é só da pele. Né? Aos 25 a gente começa a perder 1% de colágeno, mas a partir ali de 38, 40 anos a gente começa a ter uma remodelação óssea. Então, o osso do nosso rosto, ele muda. Ele muda de ângulo, a gente vai virando um C, na verdade. O queixo vai ficando mais prolongado, a testa vai criando uma cintura, o meio da face vai ficando retro, a gente acha, o nariz aumenta. Não, não é o nariz que aumenta. Na verdade, a nossa maxila é que sofre alteração óssea. Então, no momento que esse paciente chega, eu preciso entender qual é a principal fonte de envelhecimento dele. Então, isso vai muito da idade e vai também do tipo de rosto. A gente trata o rosto de acordo com o tipo ali. Se é redondo, se é encuração, se tem muito osso, se tem pouco osso, tem gordura, não tem gordura, como que é essa pele. Então, a gente precisa fazer sempre uma abordagem de dentro para fora. E a gente acha que é só o osso? Não. Então, a gente tem o osso que envelhece, a musculatura que envelhece, umas ficam hipertróficas mais fortes, outras mais fracas, a gordura profunda, umas aumentam, outras diminuem. A de profunda, geralmente... Geralmente ela permanece, né? Não, ao contrário. Ao contrário, né? Ao contrário. A profunda que realmente ela dissipa um pouco mais. Né? E a superficial, ela fica mais. E aí tem a gordura superficial e tem a pele. Então, a gente tem que saber onde abordar, qual a idade do paciente, o que esse paciente faz, né? Porque eu tenho pacientes que são ultramaratonistas, então elas correm 56 quilômetros. É um ó para segurar o rosto. Porque é uma oxidação sem fim. Não, né? E as pessoas que fazem mais exercícios físicos têm a tendência da pele também degradar mais, né? Porque oxida. Até na questão da toxina botulínica mesmo, nós observamos que uma pessoa que é muito esportista, com 2 meses ela tem que fazer outro procedimento. Ótima colocação. Por quê? Porque além das pessoas que fazem muita ginástica, hoje eu tenho muitas pacientes que usam chip, que tem hormônio, né? Que tem hormônio, muitas vezes hormônio masculino, e é esse o ponto de corte. 2 meses e meio, por aí, a toxina começa a ir embora. Ela vai embora. Começa a ir embora. Então, numa pessoa que é mais tranquila, vamos dizer assim, dura aí 4 meses, 5 meses ali, depende, né? do padrão muscular, né? Claro. Mas é por aí, média, 4 meses é uma média interessante, porque com 90 dias a gente começa a ter novas terminações nervosas para acetilcolina. O corpo começou a se defender, né? O corpo é inteligente. O corpo quer acabar com a gente de qualquer forma. Não adianta a gente injetar toxina. Ele quer. E às vezes o que acontece muito, doutor, que nós observamos algumas pessoas que já estão ficando até sem expressão facial. Né? Esse é outro tema bem importante, porque caiu, na verdade, vulgarizou o tratamento facial do rejuvenescimento. A gente tem que entender que não adianta, o Shino Bey fala muito isso, não adianta você querer parecer ser jovem. Ou você é jovem mesmo de alma, e aquilo vai transparecer, e a gente vai fazer procedimentos para que a sua alma encaixe com seu físico, ou não adianta você injetar milhões de litros de ácido hialurônico, que não corrige a flacidez, e outro que você fica mais velho, porque o seu aspecto fica mais velho, né? Fica mais envelhecido. E uma coisa que eu já observei em algumas pessoas, que, por exemplo, às vezes a mulher está com um rosto muito bonito, muito harmônico, mas uma área que às vezes não dá para dar muito retoque é o pescoço. Então, assim, a pessoa está com um rosto até bonito, mas o pescoço, você vê que assim, poxa, a pessoa está com 60 anos, o pescoço dela parece ter 80, mas a cara está de 40. Aí fica aquela... parece que colocou um rosto de manequim. E encaixado, né? Pegou um rosto e colocou num bonequinho mais velho. Existe isso lá no seu consultório, provavelmente, essa pessoa que não aceita de forma alguma a idade que tem ou próxima daquela idade. Existe.
como tratar isso, até de uma forma, até um pouco psicológica, né? Então, graças a Deus, hoje eu tenho, a maioria das minhas pacientes entenderam que o conceito é a beleza, ela envolve muitas coisas, né? Uma harmonia. Uma harmonia e, além disso, envolve um estado de espírito. Então, uma vez que a pessoa se cuida, se prioriza em tudo, tá? Numa atividade que ela gosta, num trabalho que ela gosta, no exercício físico, num hobby, enfim, que ela alimenta a alma dela de coisas interessantes para ela, o tratamento flui. Agora, as pacientes que não aceitam a idade de jeito nenhum, que ficam extremamente estressadas com tudo, você vê que o tratamento dura pouco, às vezes, ou... Não alcança o resultado. Não alcança o resultado. É uma expectativa, muitas vezes, que não tem como atingir. Então, os anos, eles trazem experiência e percepção também. A gente consegue ler o paciente... Às vezes ele está te falando uma coisa, mas na verdade não é aquilo. Né? Tem uma outra coisa ali dentro que ele tá mais incomodado com o rosto. Então, delicadamente, né? Resolva essa parte, depois você volta. Mas às vezes tem que levar para um terapeuta, né? Já aconteceu dela de indicar e falar, olha, e a pessoa assim, às vezes chegar, falar para ela, eu tenho tantos mil para fazer aqui de estética. Acho que é uma revisão de um veículo, né? Tipo assim, com valor. Eu tenho 100 mil para gastar com estética. Teve uma cliente que chegou, uma paciente para ela, né? E ela falou, olha, eu vou te indicar uma pessoa, você precisa cuidar, né? De outro departamento. Outra coisa. Até para que funcionar. Exatamente. Né? Isso é muito, muito, muito importante. Porque depois disso aqui, ó, primeiro que as pessoas querem tudo para ontem. E ninguém envelheceu em 2 dias, nem em 1 semana. O nível de comparação da infelicidade, eu acho que muito hoje, é o nível de comparação. Não, mas por que o lábio dessa menina ficou assim e o meu não? Mas por que o ângulo da mandíbula dela é assim? Eu quero esse ângulo de mandíbula. Não, hoje em dia tá difícil isso, hein? É muito, muito. Porque eu até atendo uma cliente nossa aqui, que ela veio aqui para o estúdio para fazer fotografia. Uhum. Nós fizemos as fotos dela, editamos levemente no Photoshop, nada muito forte, e entregamos para ela. Aí ela falou assim, nossa, mas eu não tô assim dessa forma, não. Aí eu falei, mas dessa forma como? Não, eu não tô velha desse jeito, não. Eu falei assim, ué, mas a câmera só revelou a verdade. É a câmera, né? É a câmera, né? Aí depois eu fui ver o perfil dela do Instagram. 1000 filtros. Pois é. A pessoa, ela não está se vendo mais como ela é. Isso, e aí ela sofreu com isso. Claro que eu tive que reeditar as fotos para colocar efeitos de muito blur e tal, para disfarçar. Assim, eu falei, gente, ela quer uma pele de porcelana. É claro que sofre. E aí a pessoa fala assim, em tempo dela fala assim, não, eu não vou querer o trabalho porque eu não sou assim. Não, mas ela é assim, a câmera só pegou o que ela é. Então, isso aqui também veio contribuir para o dismorfismo corporal, né? A pessoa assim, ela não sabe como ela é na verdade, ela se enxerga muito pior, então ela lança a mão de milhões de procedimentos, muitas vezes, e de milhões de artefatos, para mascarar o que... E o pior é que ela acostuma com essa imagem dela. Que não é ela. Não é ela, mas tanto é que quantas vezes vocês que estão nos assistindo, você conheceu às vezes alguém na internet e quando encontrou pessoalmente, falou assim, não é aquela pessoa. Exatamente. O filtro, então... Uma vez eu fiz uma foto de um artista que foi pro ônibus, né? Explotaram um grandão na foto dele, né? Aí quando a menina chegou lá no camarim do artista, falou assim, eu quero conhecer aquele artista ali do ônibus, porque do lado dele não estava igual. Mas assim... Mas é isso. Né? Então, são 2 entidades aí. É o dismorfismo, que a pessoa não se enxerga como ela é. Às vezes, é essa busca exagerada da perfeição. E o celular contribui com isso quando você coloca um filtro, quando você afina uma cintura, quando você aumenta um peito, arredonda um bumbum. Então, isso alimenta aquele dismorfismo. Vira meme, né? E ainda vira meme. Vira meme. Aquela mulher que pega a barriga dela no aplicativo e endireita a barriga dela ali, fica toda para dentro, aí na hora que você vê assim o plano horizontal da foto, tá torto. Abaulado, Isso acontece muito, gente. Verdade. E tem Instagram que é só para isso, é só para detectar onde é que está o furo do Photoshop.
Então, isso contribui para uma alteração psiquiátrica. Ainda bem aí. que a doutora nunca pegou isso lá, né, na clínica dela, né? Nunca teve, né, doutora? É aquilo que eu te falei, graças a Deus os meus pacientes hoje estão muito equilibrados. Mas tem uma turminha que é mais, que eu tenho que frear. Porque chega, tá bom, outro dia eu tava vendo, volta daqui a um ano. Eu estava vendo um canal fechado outro dia, Discovery, e o pessoal tem aqueles procedimentos que eles fazem lá, né? Eu até acho que o procedimento dos americanos muito mais agressivo do que o brasileiro. Quando eu vejo a rinoplastia deles, a blefaro, esses procedimentos, eu acho que eles são... Parece que a mão deles é mais pesada, não sei. A gente é muito bom de serviço. O brasileiro, os médicos que eu conheço aqui... A gente é muito bom de serviço. A gente não deve nada para nenhum especialista do mundo. Lógico que tem, né, as sumidades, o Arthur Swift, enfim, que são excelentes. Sim. Mas o nosso padrão no Brasil é muito bom. É muito alto. Assim, porque o nosso público é muito exigente. E aí eu estava observando esses procedimentos lá, e as pessoas chegavam nos médicos, nas doutoras, e falavam assim, eu quero ter a cara da Barbie. E a pessoa às vezes tinha um nariz negroide, um nariz caucasiano, de dorso alto. E eu falava assim, gente, nem se nascer de novo, porque não tem como, vai ter que, além de raspar o dorso, lixar, não vai ficar fininho igual da Barbie. E aí nascem as aberrações, né? Exatamente. E esse foi o grande problema, pelo menos no Brasil, de tanta gente injetando, né? Assim, eu posso falar como médica e que pega muita complicação também, e padronização de rostos. Isso é muito complicado, porque Deus não nos fez diferentes para sairmos todos iguais, dado uma determinada época que, decidi que o padrão é ter bocão, uma mandíbula sextavada. A culpa do bocão foi da Julie. Foi dela, mas aí Tô brincando, foi assim. dela. Ela que inspirou muitas mulheres. Ela que inspirou. Né? Mas tá no médico ou no profissional que foi injetar, falando, mas isso não é para você. Né? Por isso que eu falo. Às vezes eu dou aula, assim, algumas vezes eu dei aula na minha vida de fio, de preenchimento, de botox. Falo, vocês têm que ver arte. Vocês têm que escutar música clássica. Você vai viajar, vai no museu, pelo menos 2 museus, vai ver obra de arte, vai entender o que é beleza através escuta música boa, vê coisa que preste, lê coisa boa. Pra vocês entenderem que a beleza é um conjunto, é muito complexo. Ainda que seja assim, isso é bonito, isso é feio. Isso porque a beleza, além de ser subjetiva, ela é a criação de um consenso. É um consenso. Por isso que tem época, região, porque já teve épocas cultura. Na modernidade que a mulher mais gordinha era linda, era um padrão de beleza. Aí depois foram se alterando esses padrões, exatamente, que é o consenso, exatamente. Mas você sabe quando uma coisa é bonita. Instantaneamente você sabe quando uma coisa é bonita, instantaneamente você sabe quando uma coisa tá... Ainda que esteja tudo ok, tá bizarro. Então, às vezes, você vê um rosto, o olho bonito, a sobrancelha tá ok, o nariz... Mas o conjunto... Mas tem uma coisa que te incomoda. Às vezes é a proporção, né? Então, assim, a sua amígdala cerebral, ela sabe. Ela sabe detectar o que é risco, o que é bizarro, o que é bonito. Então, a gente sabe. Só que isso a gente tem que ter né? A beleza, o conceito de beleza, até para você trabalhar com isso, você tem que introjetar de várias formas. Porque não é uma coisa única. Né? Até para olhar para um rosto e falar, não, aqui, o que ela tem de melhor ali? O que eu vou ressaltar que ela tem de melhor? O que ela não tem de tão bom que eu posso suavizar? Ainda bem, a doutora está olhando para a Ingrid, não está olhando para mim, né? Eu estou todo empenado, olha só. Tudo bem que eu já estou com 44 anos. Eu fiz até um teste de bioimpedância e foi até bom que deu 36 anos, tá legal. Tá ótimo, tá jovem. Mas lá na clínica também vocês fazem esse tipo de teste para a pessoa saber um pouquinho não da idade natural dela, e sim dessa idade do organismo? Do organismo. Tem. Eu tenho um ortomolecular, eu fiz ortomolecular também, mas eu tenho um ortomolecular na clínica que trabalha com toda essa parte, tanto de medicina de esporte, quanto de prevenção e antioxidação e tudo isso. E tem os exames genéticos que a gente gosta de fazer também. E, além do mais, eu tenho um software que chama Visia, que a gente coloca o rosto e ele te dá a idade real e a idade da pele do seu rosto. Que ótimo. E aí não tem tiro no escuro, né? Então, ele mostra. É ciência, né? É ciência. Então, ele te mostra, tem tanto de vaso aqui, aí você já se orienta para uma rosácea, né? Uma hipercromia por melanina. Então, a gente vai tratando de acordo com o que ele vai apontando e acompanhando ali no software. Então, e no caso, doutora, aquela pessoa que você viu,
por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa está com uma idade cronológica de 50 anos. Qual foi o máximo que você conseguiu falar assim, poxa, a idade agora da pele dela reduziu para 22 anos? Tô brincando, né? Mas assim, Não tanto. aí é milagre, né? Aí é a fonte da juventude, mas É a fonte da qual foi o 8 máximo? anos. 8 anos é muita 8 coisa. anos, 8 anos. E o problema, esse software, ele tem uma acurácia super alta, então ele chega próximo ao 100% de verdade. E eu tive uma paciente que ficou brava comigo, porque quando chegou o Visio, eu falei, não, vem ver e tal. E era a segunda vez que eu tinha atendido ali na Lagoa da Prata um tempo atrás, e passou um tempão e ela voltou, agora em Belo Horizonte. E aí a pele dela estava 10 anos a mais. E ela brigou comigo, porque ela acreditava. Ela quase pegou o teclado do computador e jogou longe. E jogou né? longe. Mas é isso que eu tô falando, as pessoas não estão aceitando não aceitam a idade que tem, ou que o software está informando, por essa quantidade de subterfúgios. Não sabe já. A mulher ainda tem a vantagem que ela usa maquiagem. Ajuda bem, né? Tira uma Verdade. olheira, corrige o contorno da boca. Eu Mancha. acho super válido, né? A mulher tem que usar esses artifícios mesmo. Tanto é que hoje em dia eu tenho visto alguns homens que... Eu que trabalho no meio, assim, do pessoal de televisão e tudo mais, de eventos, tem uns homens que eu acho engraçado, né? O cara não sabe fazer maquiagem e tá lá com a cara cinza, meio pálida, né? Não tá no tom verdade. certo. Pegou o tom errado. Pegou o tom errado, aí ele acha que tá ótimo. Mas quando joga a luz da câmera ali, parece Estoura. um fantasma, né? Mas assim, Acho até interessante, só Vai. te interrompendo um pouco, até para quem está aí escutando e pode ser que sofra com a comparação. Porque desde criança, né, vocês que tiveram filhos, desde que está no ventre tem essa comparação. Às vezes na gestação, né, que tem no mesmo período, até aquela mãe que teve mais de um filho tem essa comparação. Comparação, até eles brincam, tem esses memes, né, de comparar, não, ainda bem que essa pessoa não é meu primo, né, porque às vezes a mãe, o pai, olha lá o seu primo ou o seu irmão mais velho, enfim. Então, a comparação, a gente cresce ouvindo sobre comparação. E a comparação não é totalmente ruim. Acontece que a comparação que é destrutiva é aquela que a pessoa se inferioriza. Sim. É quando ela olha e se diminui. Agora, nós podemos usar a comparação para que nos impulsemos a ser melhor. Como? Quando a gente traz a modelagem. Nossa, se a Priscila conseguiu isso, eu também posso. Deixa eu ver o que é que ela está fazendo para obter esse resultado. Né? Então, assim, existe muito um corpo, né, que é admirável. O corpo da Priscila é um corpo admirável, mesmo ela sendo de uma pele mais clara, ela tem muitos traços né, que a gente pode dizer o quê? De uma outra etnia, né? Eu até brinco com ela. Eu sou Paquita do Lodum. E é realmente, até bebê, assim, por exemplo, o formato da boca dela, não foi ela quem fez. Não, né? Todo mundo acha que eu sou super preenchida, né? Tem que comprovar Isso aí. que eu sou assim desde sempre. De bochecha, né? Bochecha, mandíbula, e bumbum, bocuda. Que não é natural, tão comum, né? Então, ela tem essa mistura. Mas a Priscila é extremamente disciplinada com a alimentação, que ela foi a primeira fonte de admiração e de espelhamento que eu busquei em relação à alimentação, né? A questão do glúten, da diminuição de açúcar, do leite, industrializado, pacotinho. Exatamente. Para de pacotinho. E ela, assim, é uma referência muito forte. Então, o que né, que ela faz, atividade física e tudo, o que é que a Priscila tem feito para que ela consiga isso? Então, quando você usa a comparação realmente para te impulsionar, essa é uma comparação que é funcional. Então, cuidado com a forma como você tem comparado, porque existem coisas que realmente são inatingíveis. Né? Não, e realmente tem pessoas que sofrem. Eu que estava falando Sofrem muito. Pessoas que sofrem com aquela imagem distorcida que ela tem, como a gente vê nas pessoas com anorexia, né, bulimia. Que é um dismorfismo. É um dismorfismo. Um grau mais bem elevado. Acentuado. Mas assim, na face também tem muito isso, né? Tem muito isso e o paciente segue o médico, né? Então, eu penso que quando o médico tem mais essa coisa artística, de naturalidade, de manter a característica da pessoa, esse paciente
que também tem esse perfil, ele vem mais para médico que é assim. Claro que tem sempre os que querem mais, e aí você fala, olha, então não é aqui que você tem que ficar. Então você tem que ir para alguém que vá fazer, que no caso não sou eu. Vai no açougueiro. Porque é a responsabilidade, porque ali né? é a minha assinatura, né? Assim, é a minha assinatura e para mim o paciente é uma obra de arte. Eu não posso, primeiro que eu falo, mas você faz reserva de mercado. Pode ser, mas eu não gosto que ninguém mexa na minha obra de arte. Se eu comecei a fazer, eu quero terminar. Então, tem esse tipo de paciente também. Vem um, vai outro, vem outro. E isso me incomoda profundamente porque eu gosto de saber o que eu fiz, eu gosto de ter um planejamento para aquele paciente. E aí, sim, ele tem um resultado excelente. Porque é complicado, né? Você começa um procedimento aqui hoje, passa 2 anos, o paciente já foi em outro. Aí quando volta em você, perdeu tudo aquilo que foi feito, né? E eu nem sei o que foi feito. Né? O que foi usado. O que funcionou? Utilizada, né? O que usou? O que funcionou? O que foi bom? O que avançou? O que não avançou? E hoje lá na clínica, qual que é o seu carro-chefe mesmo? São a questão dos fios? Ai, nossa, lá eu faço tanto de tudo, mas o fio eu faço bastante. Ela ama, Eu né? amo fazer fio. Eu amo fazer fio porque o fio, ele é... Antigamente chamava de quê? Fio de ouro? tem vários. Tinha fio de ouro, tinha o fio russo. Tá igual cabelo, né? Cabelo, hoje em dia... hair. Não, e o cabelo tem assim, quando é alisamento, né? Tem japonês, HD, 4K. Botox, tem 1000 alisamentos. Então, na questão dos fios também tem essa linha. Tem vários. Então, tinha o de ouro, aí teve o russo, que o Beramendi trouxe para o Brasil, que é um cirurgião plástico fantástico, que tem uma clínica em Ipanema, e ele fez o fio Aptus, que é o dele, ele mesmo montou, que não é absorvível. Ele montou o tipo de garra que ele queria, a trama, ele é um gênio. Faz cada correção de paralisia facial fantástica, de rejuvenescimento fantástico, mas é um fio mais para o cirurgião. Eu lembro, meu pai colocou esse fio na esposa dele há muito tempo atrás, e foi fantástico. Mas o Beramendi tem uns casos muito interessantes. E tem o fio búlgaro, que usa muito para corpo, mas eu não uso. O que eu uso é o de PDO, de polidioxanona, que quem descobriu foi um cirurgião plástico coreano, que é muito usado em cirurgia plástica, cirurgia cardíaca. É absorvível. Uhum. Em cirurgia plástica, em cirurgia cardíaca, em cirurgia do aparelho digestivo. Então, é um fio muito inerte. Ele não dá reação, mas ele faz colágeno. Faz muito colágeno. Ele faz essa dispensação de colágeno. Ele forma ao redor dele, tem alguns fios que dentro e em volta. E ele reconecta tecidos. Então, ele é fantástico. E também para pessoas que não podem usar outros bioestimuladores. Que hoje a gente tem bioestimuladores injetáveis, né? Que é o polilático, a hidroxiapatita de cálcio, a caprolactona. E o PDO é um bioestimulador sólido, mas que não tem formação de anticorpo. Ele é apirogênico, então ele não tem, e não imunogênico, então ele não vai criar anticorpo. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um problema de alguma doença autoimune, é até mais recomendado, né? O meu caso. O caso dela, que eu não gosto de falar que ela tem, mas ela teve, né? Episódios de doença de BC, que é uma doença autoinflamatória, né? Autoimune, em algumas vezes. É porque esse cuidado é importante, alertar as pessoas que estão nos assistindo. Mas é muito. Porque eu conheço pessoas que têm lúpus, né? Exatamente. Que tem e faz procedimento. Arriscando. E arriscando. Por isso eu insisto, estética não é oba-oba. Você tem que ter um histórico médico, você tem que saber o que a pessoa toma, o que ela tem, o que ela já teve. É um risco cirúrgico, é uma cirurgia minimamente invasiva, mas é. A pessoa chega perfeita, eu não posso piorar. Claro que intercorrências acontecem, mas você vai se cercar de todo o cuidado possível, tecnicamente, medicamente, de tudo para que não ocorra. Né? Intercorrência acontece. É porque achar que o médico quer errar por... E que não é erro, né? Dolo, intercorrência. Né? Existe o erro, existe a intercorrência. Que tá, né? Você pode pode acontecer. Né? E pode acontecer. Não, eu, como trabalho com muitos cirurgiões plásticos, às vezes tem que fazer um retoque secundário, até terciário mesmo, para deixar o nariz, por exemplo, da maneira que a paciente quer. O nariz toda hora eu reopero. Porque assim, às vezes a gente faz cirurgia, tá lindo. Aí depois cede um pouquinho, cai a ponta do nariz. Dá uma fibrosezinha, enfim. Mas perdi o assunto. Sobre
a Ah, questão do do autoimmune. autoimune. A Ingrid, a gente fez uma vez. Quando foi? Acho que foi 2018. 18, não é. lembro. Foi a A primeira gente vez. fez toxina botulínica nela e ela teve um episódio de dor abdominal e sangramento Nas fezes. nas fezes. Não E é... depois de um pela botox. toxina. Até então, eu falei, estranho. E só um adueno aqui, né? A Priscila tem um cuidado tão especial com o paciente que ela pede para relatar tudo que está sentindo pós-procedimento. E isso só foi identificado por esse motivo. Porque até então foi injetado na testa. Na Você testa acha- e pouca quantidade. E pouca quantidade. E aí a gente E aí, então, foi anotado que eu falei, não, a única coisa diferente aqui é que eu tive um sangramento nas fezes. E, então, foi registrado isso lá. Aí a Priscila já acendeu uma luzinha, né? Aí acendeu uma luzona vermelha. Eu falei, coisa esquisita. E aí, aí eu falei, será que foi Passaram isso 8 mesmo? meses. E aí eu falei, vamos testar. Aí eu fiz uma região, né? Foi. Nós fizemos uma regiãozinha só. Pra ver, vamos ver. Coloquei muito menos que a dose anterior. De novo. Em menos de 24 horas. E um sangramento, assim. Que dava um susto. E aí ela ficou perguntando, 3 vezes ao dia ela perguntava, como você está sentindo? O que que você... Olha, dá uma descansada, dorme, né? Deixa todos os compromissos, porque ali, ela fala, ficou 3 noites ali, né? Sem dormir, preocupada, estudando. E ela disse, Ingrid, não tem nada nesse mundo que me faça aplicar. Eu poderia fazer isso para comprovar, que é um caso até de estudo, mas eu tenho muito receio do que pode acontecer. Mas foi comprovado, né? Porque tanto que a gente Exatamente. colocou depois aqui para ver. E realmente foi... Foi. É alguma E aí reação, houve... né? E aí, porque com a radiestesia, é né? uma toxina, né? É uma toxina. Então, se Entrou em ela já contato tem com essa anticorpos. sensibilidade com Exatamente. anticorpo, e olha que ela não tinha há milênios, né? Não tinha Sim, nada, tinha, milênios. então nenhuma medicação, nada e ainda bem também Nada que que não viesse houve. dar uma... Não, tipo, você tá nada tomando tal cruzado. medicamento, Não, a reação. não, tive uma nada crise mesmo. de BC, Nada. nada. Nada mesmo. E aí, então, a gente identificou. Então, eu tenho uma confiança enorme na Priscila por conhecê-la. Eu já a atendi, então conheço também a parte interna. E a Priscila sempre disse assim, né? As intercorrências podem acontecer, os erros podem acontecer, mas a pessoa tem que saber Como consertar. consertar. É isso mesmo. Então, Identificar. e em tempo identificar. hábil, né? Em tempo, é isso Porque mesmo. Exatamente. muitas pessoas sabem consertar, mas não sabem o timing. Mas é isso, E a mas é responsabilidade com a vida, que É eu isso sempre aí. vi isso E que com eu a acho Priscila. que eu trabalhei 10 anos em pronto-socorro, então o olho da gente é treinado para problema. Sim. Né? Então, e isso vai passando. A cabeça funciona muito rápido e o olho é treinado para problema. Na hora que você vê alguma coisa, você já... Fato. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí você vai aprofundar. Né? E aí foi isso. E aí eu ficava assim, Priscila, você vai arrumar uma solução para essa testa, porque eu sou extremamente expressiva. A minha mãe, né, tem mais de 60 anos, não tem uma testa com, vou falar nesse termo mesmo comum, de rugas, né? Quanto eu tenho, por conta da expressividade. Até vou trazer um outro detalhe importante, que a Priscila estudou muito sobre neurociência também. E existem algumas pesquisas, ela pode dizer muito melhor, que até na questão de espelhamento com o cliente, por exemplo, quando eu estou atendendo, que é o criar rapport, que é o quê? É fazer todo... Uma identificação. É uma identificação. Simbiose. E ela tem esse cuidado com o paciente de não congelar as expressões dele. Nem né? congelar a expressão e nem mudar o rosto dele. Exatamente. Ele precisa ser ele melhor. Exatamente. Ele melhor. Então, É como isso. assim, você olha para muitos pacientes da Priscila que eu já tive a oportunidade de conhecer, você sabe que essa pessoa está melhor, mas ele não consegue identificar o que é que foi feito. Natural. Sempre tem que É ser uma- natural, porque o meu papel não é mudar ninguém. Meu papel é melhorar. Isso. Então, melhorar, fazer a pessoa se sentir melhor com ela mesma, se olhar no espelho e se reconhecer, ficar com a autoestima melhor,
de repente está galgando um lugar novo na empresa, isso já aconteceu várias vezes, e fazer realmente um trabalho mais direcionado, porque é sutil, sabe? Eu tinha uma paciente que ela passou por um cargo muito alto de gerência, e ela ia gerenciar, mas assim, um batalhão de homens. E ela é lourinha, de olho azul, nariz empinadinho, boquinha de coração, o rosto mais redondinho. E ela falou, meu Deus, o que eu tô apavorada, porque A ninguém vai imagem me dela respeitar. não passava autoridade. Não passava, ninguém vai me respeitar. Falei, então você vai fazer o seguinte, você vai numa consultora de imagem, mudar, né, o outfit aí, colocar umas ombreiras, uns saltos maiores, mudar o fenótipo, né? E eu vou colocar alguns ângulos no seu rosto, discretos, mas que a amígdala da outra pessoa vai perceber. Então, sem mudar muito a pessoa, você consegue deixar uma sobrancelha um pouco mais reta, em vez de, né, mais elevada, um pouco mais reta, que dá mais seriedade. Um lábio mais desenhado, não tanto de coração, uma mandíbula algo com ângulo, mas não é aquela coisa, mudar a pessoa. Você deu traços de dinamismo para aquela pessoa. Traços que a sua amígdala cerebral vai captar. Você não precisa fazer uma deve outra ser estranho, né? A pessoa está acostumada com o rosto, chega no banheiro da casa e fala, gente... É o que aconteceu com alguns artistas, né? Exatamente. Sim, que até eles mesmos não estavam se reconhecendo, né? E tiveram que fazer. Exatamente. Então, assim, são traços em lugares estratégicos que não precisa muito. O seu cérebro vai captar. Vou fazer uma pergunta para você rápida, que eu fiz numa palestra minha. Você tem 2 filhos, né? Tenho um filho. Você tem um filho. Você tem que sair correndo. Tem 2 babás disponíveis. Uma é a Mona Lisa, uma é Frida Kahlo. Com quem que você vai deixar? Difícil, hein? Rápido, não. Rapidamente. Opção 1. Não, é difícil, né? Assim, você lembra da cara das 2? Não lembro bem. Você podia então, olhar. Vamos a olhar. Frida... Deixa ele olhar. Deixa eu olhar bem a... Vou pôr assim, rosto de Frida. Uma é a Mona Lisa, outra é a Frida Kahlo. Mona Lisa eu lembro. Essa aqui? Então eu prefiro a Mona Lisa. Pois é, que você não lembrava da cara da Frida. Isso. Mas instantaneamente você ia ler porque a Frida é mais ameaçadora para deixar seu filho. Por quê? Porque ela tem traços mais imponentes, talvez uma rispidez, mais masculino. Então, o pequeno ajuste no rosto... ia trazer, né? E ela falou, nossa, eu tô muito mais confiante. Tanto pelo outfit, né? Pela roupa que ela mudou, quanto pelo ângulo ali na medida que a gente conseguiu colocar na face dela. Deu uma emagrecidinha no rosto, mas ficou bonito. Não, que perfeito. E nós temos aqui, a produção está me informando que nós temos algumas imagens de uma paciente que você tratou lá para a gente poder comentar sobre ela. Eu não sei se essa paciente vai permitir, né, mostrar a face dela aqui. Ela pode, eu não, mas ela pode. Vamos ver algumas imagens aqui, que a Ingrid, né, do procedimento lá, doutora. Sim. Essa aqui é a Ingrid antes e depois. O que foi feito? Quais foram os procedimentos iniciais aí? Então, como ela não pode... Eu tenho receio de fazer tudo, né? Então, como o fio é um material que não vai despertar anticorpo, então eu fico bem mais segura. Ela tem indicação, sim, de toxina, de alguns preenchimentos, de bioestimulador de colágeno, mas então eu preferi um bioestimulador sólido e com ele eu vou trabalhar o que eu posso trabalhar. Que foi a sustentação do rosto dela, nós colocamos fios de sustentação, né, de tração. E a testa dela, como é muito, ela tem muita mobilidade. E tem uma musculatura forte na testa. Forte, ela realmente mexe muito. A gente pode colocar também o fio para melhorar, para diminuir a contração muscular. Então, a gente miomodula. Ele vai frear, né? Ele vai frear. É como se tivesse aqui e colocasse uma outra coisa aqui que não deixa ele dobrar, né? Então, eu coloquei na fronte, nesse daqui também, no corrugador, para parar a musculatura e aqui para sustentar o rosto e tirar um pouquinho do peso que já estava mais no terço inferior. Isso é até legal falar. Aumenta um pouco esse bigode chinês ali, né? Isso, exato. Aumenta. Isso aí foi
a diferença é de 1 mês e pouco. A gente vai até falar todo esse processo, né? Do antes, durante e depois. E a pele melhora demais. A pele melhora por causa do colágeno. A pele melhora muito. É a primeira coisa que o paciente nota, mas a minha pele está muito luminosa. E a questão de tempo entre fazer o procedimento e começar a ver um mês. Então, relativamente rápido. É rápido. O de tração, tá? A gente pode usar fio para tração, para miomodular a musculatura, né? Para fazer ela contrair menos. Para ruga profunda, para levantar ligamento, que é uma das coisas que falam, meu rosto está dividindo. É o ligamento que o osso deslizou, a pele deslizou, mas o ligamento está lá. Então, a gente reconecta os tecidos com fio. Para esse gel, a gente consegue emagrecer o rosto no com perfil fio. Pode ver que a papada diminuiu e a Priscila até vai explicar, né, por qual motivo a papada diminuiu se a gente não mexeu na papada. Porque a papada vem daqui. Então, a papada vem daqui. Então, como essa região retroligamentar é uma região imóvel do rosto, ela não sofre tanta alteração igual essa, quando a gente vai tendo toda a reestruturação óssea e a pele realmente vai descendo, a gente vai tendo, além da frouxidão muscular, a gente tem uma flacidez de pele maior e um acúmulo de gordura. Mas a gente tem que tratar o terço médio para tratar o inferior. Então, uma vez que a gente trata o terço médio, o inferior sempre melhora. A maioria das vezes melhora, né? Então, por isso que a gente tem que ir vendo e analisando e corrigindo isso aí. E tem uma imagem ali que a produção vai colocar agora pra gente, que causa até um certo susto, né? A gente vê... a Aline vai colocar ali. Essa aí, ó. Isso aí. Por que ocorreu isso, doutora? Tá dando para ver a linha captonamento. Ali, né? Isso é normal acontecer, né? Assim, não necessariamente todo fio vai ficar aparente. E isso já dá no dia do procedimento? Isso foi um dia depois. Um dia depois, né? A Ingrid foi uma aluna de workshop. Então, tem isso também. Mas um pouquinho de captonado, o fio pode ficar assim, que dura aí uns 15 dias. O resultado final do fio, da aparência e do repuxado, 30 dias. Dali para frente, ele só vai ficando melhor. Mas esse do repuxado, do captonado, às vezes de uma linha aparecendo, quando está bem colocado, 30 dias. Aí depois ele vai melhorando. E esse procedimento aí, no caso, a pessoa gostaria disso, né? Ele é eterno? Nada é eterno, a gente não para de envelhecer. É verdade. Então, por exemplo, as minhas pacientes de fio, geralmente eu gosto de associar técnicas. A Ingrid, como não pode, eu vou trabalhar com ela, é fio, né? E tecnologia, algum laser, alguma coisa assim. Fio e tecnologia. Mas os meus pacientes que podem fazer, eu faço fio com biestipulador. Então, seu rosto sempre vai ficando melhor do que se você não tivesse feito nada. E aí, você bota esse fio agora. Daqui 1 ano, você vai botar de novo. Ou outro fio só para estímulo. Não necessariamente precisa ser o de puxar. Ajustando, vai né? ajustando. E é interessante isso. Com o tempo. Eu falo que, assim, como eu confio muito na Priscila, conheço, né? É uma das profissionais de maior responsabilidade que eu já conheci. E olha que eu já tive muita experiência com médico, né? Tive 6 enfermidades graves. Quando eu vi o meu rosto dessa forma, né? Que há uma alteração mesmo, né? Fica muito triangulado, né? E aí eu fiz esse vídeo. Não, Isso as aqui pessoas foi que te viram assim, elas falam assim, falaram o que você fez. Tipo assim, você deformou seu rosto. E ela até falou assim, olha, já vou te avisando, vai alterar, vai ficar realmente mexido. Né? Só que isso aqui foi uma coisa, ela não falou isso. Eu entendi, como ela falou isso, inclusive ela estava anestesiando, eu entendi que era o período enquanto a anestesia fizesse efeito. Tipo dentista, sabe? Quando você sente assim, que tá inchado e tal. E aí, no outro dia, quando eu acordei, eu mandei um vídeo para ela, exatamente nesse momento, que foi o dia seguinte. Eu falei para ela assim, olha, se eu não confiasse tanto em você, eu estaria desesperada. Só que, ainda mais por ser analista comportamental, quando eu mandei para ela, eu primeiro mandei o vídeo,
a foto, e aí ela disse assim, é isso mesmo, fica tranquila e tal, e ela foi falando, e aí eu vi que ela estava muito tranquila, então eu me tranquilizei, porque quando algo dá um resultado diferente do que ela está esperando, na voz do profissional ali, principalmente ela que tem um valor de responsabilidade muito alto pela vida, né? E aí mandei para ela, e aí, exatamente, as pessoas até que nem entendem sobre, sim, sempre começam tem, a julgar. Dr. Google, a minha amiga falou, sempre tem. Mas o paciente tem um fenômeno também super engraçado. Eles saem da nossa sala, saem do procedimento, eles esquecem o que foi falado. Isso é, comum, assim, né? 100%. Esquece. Todos, por isso que eu mando ligar depois, e depois, e depois, porque eu sei que ele vai ter a mesma dúvida de antes. E é falado, e tem escrito e tudo. Sim, 30 dias o seu rosto não vai ficar igual o seu rosto é agora. Ele vai ficar triangulado, isso no fio de tração, tá, gente? A gente tem milhões de tipos de fio. Vários, tem uns que nem aparece que você colocou. Dá uns você põe no olho, dá choque, repuxa, às vezes você vai passar um creme, um protetor, dá um choque. 30 dias, esse é um processo. 30 dias acabou. Um processo, realmente. Não tem mais nada, aí ele vai ficando cada vez melhor. O de tração, tá? Doutora, antes de nós aprofundarmos nesse assunto agora, eu vou fazer aqui um breve comercial, pode beber uma aguinha. Que bom. E eu vou falar agora dos equipamentos da Arcano, lá dos meus amigos da Rede Discovery. Todo o áudio desse podcast está sendo feito através dos equipamentos da Arcano, que vem lá da Rede Discovery. Você pode encontrar os equipamentos da Arcano no www.redediscovery.com.br. E lá você vai encontrar uma infinidade de equipamentos para áudio profissional. Esse microfone aqui é o Arcano B-Broad, que é um microfone profissional para podcast, locução, para utilizar na televisão, em rádios e muito mais. E vocês também podem seguir a Arcano lá no Instagram deles, que é @redediscovery. A Rede Discovery, ela representa várias marcas do segmento de áudio. Auctron, a Arcano, como eu já falei, a Icon e várias outras marcas que estão dentro do portfólio da empresa. Então, não perca tempo e vá conhecer agora mesmo os equipamentos da Arcano e as outras marcas que a Rede Discovery coloca lá no seu portfólio, tá bom? Fique muito atento que vai ter uma promoção muito em breve, review mostrando cada um desses equipamentos para vocês que nos seguem aqui. Então, vamos continuar aqui o nosso bate-papo com a doutora Priscila e também com a Ingrid. Então, doutora, será que esse procedimento dói? Ele incomoda depois. Na verdade, ele não dói porque tem muita anestesia. A gente anestesia bem, mas ele dá aflição, porque a gente puxa. Então, dá uma sensação. Dá uma né? sensação estranha. Sim. Mas você sentiu dor? Eu já fiz, mas eu não sou referência, porque eu não nem tenho. Eu nem nem Priscila, né? Tem um limiar. Mas eu a Ingrid tá até num close no rosto dela verdade, agora. Dá para ver que ficou 100%, né? Ficou. Afinou realmente a questão do queixo. Afinou. A papada sumiu, né, Ingrid? Essa região. Melhorou. O bigode chinês, né? Eu falo bigode chinês, mas é o coloquial, né? A sobrancelha levantou. Deu uma levantada. Mas olha a diferença de antes ali, né? Até um pouquinho da olheira mudou, tá, né? gente? Detalhe, tem um mês e meio. Um mês e meio. Tem exatamente. Um mês e meio que aconteceu. Que já tem muita coisa para acontecer. Vamos dizer assim, né? O resultado só melhora. Basicamente dali para frente. Muito então, bom. A dor não tem dor porque ele é muito anestesiado. Sim. Mas tem aflição. Porque quando a gente puxa o fio, tem aflição. Atração. Então, dependendo do paciente um pouco, eu tenho paciente que só faz coisa sedada. Eu chamo anestesista, dá um sedativozinho, não é anestesia, é sedativo para relaxar. Ou tem paciente que eu dou umas 2 gotinhas de alguma coisa para ele dar uma relaxada. Diminuir o batimento cardíaco? Para ele para mudar a percepção do que está acontecendo. Não é anestesia, não é nada profundo, mas ele fica mais relaxado. E aí a gente consegue fazer numa boa. Eu fiz uma paciente 30 fios esses dias. Coloquei temporal, coloquei de tração, coloquei de bioestímulo de colágeno, que são os fininhos, papada. E foi tudo tranquilo, assim. Ela ficou mais tensa, mas você vê que eu falei, mas você está sentindo dor? Não, é aflição. Então, o paciente pouco agonia, mais... É agonia. E é por isso que você precisa confiar muito no profissional que está mexendo, né? Mas o paciente mais ansioso, a gente precisa dar também, né? Eu tenho certeza que os pacientes mais problemáticos que a doutora deve ser os homens.
Ou não? Porque os homens geralmente são mais fracos que as mulheres. Mas aí tem o negócio do sou macho. Machismo. Eu vou segurar. Tá lá morrendo, derretendo, mas não fala nada. Então, até que não. Meus pacientes são muito porque muito você sabe anestesiar, né? Porque realmente tem alguns procedimentos que os homens... Isso é real. Mas tem uns procedimentos que são mais incômodos mesmo, né? Mas eles estão bem. Eu, por exemplo, assim, nunca fiz botox, mas já filmei pessoal fazendo procedimento de botox. Minha esposa já fez, minha mãe e tal, né? E vejo que às vezes a pessoa que consome um pouco mais de açúcar, a pele dela parece estar um pouquinho mais cristalizada mesmo. Quando vai fazer o furinho, chega a fazer barulho. Né? Mas isso, na verdade, é porque a pele é mais espessa. É lógico que o consumo de açúcar envelhece, porque tem a glicação do colágeno. A gente fala muito em estimular colágeno, a gente tem que lembrar de segurar o que tem, né? Uhum. Mas a pele de uma qualidade talvez pior, assim, que seja mais espessa, e se a agulha não tiver um corte muito bom, realmente Você já faz uns toque-toquezinhos assim, que dá uma sensação ruim para quem assiste, né? Mas assim, então, esses procedimentos não dói tanto, porque a pessoa fica sedada, ou não dói nada? Não, nem sempre sedada. Eu fiquei acordada. Esse A Ingrid, no caso, ela fez quantos fios? Nós fizemos 4 de tração e fizemos na fronte. Teve hashtag. Fez hashtag. Hashtag mesmo. Clínica Priscila. A gente faz hashtag para blindar a sobrancelha, inclusive. Porque aqui a sobrancelha a tendência é cair a cauda. Então, tem uma técnica que a gente faz de blindagem de sobrancelha, a gente fez na dela e na fronte. Se eu não me engano, 4, 8, 12 na região da testa. Então, essa outra paciente que fez 30 foi até um procedimento mais demorado. É mais demorado. Certeza. E não é devagarzinho, não, né? Não é rápido. É uma coisa, assim, que precisa ter, inclusive, como analista comportamental, posso dizer que eu já fiz as análises da Priscila, mas a gente sente, inclusive, no toque. Tanto que tiveram alunos que tocou em mim e eu sabia que não tinha a inteligência corporal tão desenvolvida quanto ela tem. Não só por ela ter a prática. A gente sente pela energia, pela intensidade das mãos. Até depois a gente conversou, eu falei, olha, pela minha leitura, o aluno tal vai ter uma desenvoltura maior do que outros em relação pelo conjunto, né? Analisando isso. E a Priscila tem a inteligência tanto corporal quanto a espacial muito desenvolvida. Então, ela percebia até pelo aluno quando estava, né, querendo ali praticar, ela dizia assim, tá muito raso, pode aprofundar, né? Ou, olha, diminui. E só de olhar, Só de olhar. E realmente, para o paciente, que a gente tem a sensação, a gente não sente a dor, a gente tem a sensação, né, Pri? E isso também, além de você confiar muito em quem faz, também você saber o quanto a pessoa é capacitada para aquilo. Porque pode fazer curso que for, né? Se a pessoa não tem a aptidão, a habilidade, ela não vai te proporcionar o melhor resultado dentro daquilo que cabe a ela. Né? Porque agradável não é, né? Vamos combinar. Não é agradável. Então tem que ser tem que ser igual uma música, igual um balé. Quando eu fiz um procedimento estético, vamos dizer assim, que durava de 8 a 10 horas, tem que estar sedado e bem sedado. Ah, sim, é muito tempo, né? Porque senão a pessoa não aguenta. Estressa. Então, a própria posição que a pessoa fica, né? Às vezes não é uma posição tão confortável. Verdade. Então, se a pessoa não tiver esse tato, né, com o paciente vai sofrer. E isso é uma coisa que... E aí não pode, a experiência do paciente não pode ser uma experiência de falar, ai, nunca mais faço traumática, isso. Né? Não pode ser assim. Porque às vezes aquele procedimento é excelente para o paciente, ele vai ter um excelente resultado, mas a experiência dele foi tão ruim, tão dolorosa, que ele não volta. Eu já tive um amigo meu, um conhecido meu até de São Paulo, ele colocou os fios de ouro, fios, não sei qual que foi não, mas ele falou assim, Eduardo, nunca mais eu faço. Pois é. Ele falou, Eduardo, uma dor absurda e tudo mais. Eu falei, provavelmente... Mas aí é ler o paciente. Tem paciente que é mais sensível nem tá nem aí. Vamos fazer. Não tá nem aí. Igual. Eu sou uma paciente assim, a Ingrid é uma paciente assim. Tá relaxado, tá entregue e o procedimento flui rápido.
sabe? Porque todo procedimento tem uma cadência, como cirurgia, só que cirurgia são muitas horas, né? Mas todo procedimento, ele tem uma cadência. Eu acho que eu peguei isso muito do meu pai, assim. Então, tem um começo, o que você vai fazer, você vai programando aquilo ali para ter um no meio e aquele desfecho que você está esperando em tal momento. Então, o procedimento, ele precisa ter um ritmo. Agora, tem paciente que é sensível, que você tem que pescar que o paciente é sensível. Eu percebo que tem pacientes que realmente tem que fazer o procedimento apagado, vamos dizer assim. Pelo menos o bem relaxado. Tem uma amiga nossa mesmo que ela falou assim, para fazer botox, eu faço apagado. Aí, tá vendo? Tem porque ela falou assim, eu não aguento a dor. O paciente não aguenta, ela é sensível. Então, por exemplo, eu tenho uma tecnologia que chama Morpheus, não sei se você já ouviu falar. É um microagulhamento, é uma radiofrequência microagulhada, que ele tem 2 ponteiras, tem a facial e a corporal. A corporal vai até 7 milímetros de profundidade e que esquenta lá na ponta da agulha. E a facial vai até 4 milímetros, que também esquenta em todas as profundidades. Você passa várias vezes. Para mim, na minha experiência, no meu entendimento do paciente, nem um paciente muito tranquilo faria se não fosse sedado. Porque é uma tortura. Eu que não sinto tanta dor, eu não faria em mim. Entende? Então, você tem que ter esse cuidado. É um bom senso, né? Com a experiência do paciente. Ele não pode sair dali falando que, putz, grilo, nunca mais eu faço isso. Não pode, porque daí você fracassou, eu acho. Sabe? Pode ter ficado excelente, mas se o paciente teve uma experiência ruim, ficou aquele amargo pode ter ficado maravilhoso. Não me doeu demais, não quero isso aqui nunca mais na minha vida. Aí já não eu acho que tem que ser semelhante à experiência da mãe que tem um filho e ela fala assim, gente, doeu para ter o filho, tive meus percalços, mas compensou tudo aquilo, porque é maravilhoso isso. E faria tudo igual eu tive 11 horas e meia de trabalho de parto. Se eu tivesse outro, você acha que eu ia fazer normal? Tudo de novo. Se tivesse 12 horas de trabalho de parto, eu ia ficar. E o interessante é que o corpo humano está projetado para você esquecer a dor, né? Quando você pare, sim. No procedimento. Mas se você prestar atenção, quando você lembra das sensações olfativas, né? De aromas, assim, você lembra, às vezes, de um doce da sua época de criança. De infância, você recorda. Mas uma dor que você teve, você fazendo, eu tive dor, mas você não tem aquela recordação da dor íntima. Então, o corpo humano é maravilhoso, né? Ele se refaz, né? E aqui no Doutor Pode, a gente tenta trazer, tanto para os profissionais da área, algumas dicas, alguns esclarecimentos, quanto para aquelas pessoas que são totalmente leigas. E isso aqui é muito importante por isso. A gente pode conversar de uma forma que as pessoas vão entender, não é aquela linguagem mediquesa, né? Igual de muitos advogados, aquela linguagem muito sofisticada, rebuscada. E a gente tenta trazer exatamente isso, para que aproxime. Porque não adianta nada a pessoa ser um médico muito bom, uma médica muito boa, e o paciente fica distante. Você está lidando com gente, né? Exatamente. E às vezes não tem empatia. Como eu falei num outro podcast aqui, muitas das vezes nós vemos um médico que ele não é empático com o paciente dele, ele só prescreve uma receita ali, tchau e bênção, e se cuide em casa. E é muito ruim. Como a Ingrid comentou, que ela sente em você a confiança, por isso, essa empatia, o conforto, mesmo que às vezes tenha o desconforto de um procedimento, você sabe que vai ser controlado. É isso. E também porque o paciente chega ali perfeito, né? Assim, no caso de estética. Claro que ele tem algo que incomoda, às vezes tem uma coisa inestética que ele não gosta, mas ele está saudável, né? Então, se ele entregou o corpo, o rosto dele para mim, eu tenho que honrar ele demais. É o cartão de visita, né? Tá doido, eu tenho que honrar ele demais, porque ele está perfeito. Ele não está doente. Ele não chegou numa emergência que eu tenho que fazer... Exatamente. O que eu preciso fazer é algo de última hora, né? Então, assim, ele tá perfeito. Então, eu tenho que honrar ele em todos os momentos que ele entrar e sair. Doutora, e como que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer para te encontrar aí nas redes sociais, site da clínica? Como que isso funciona lá contigo? Funciona o seguinte, tem 2 Instagrams. Tem o meu, doutora Priscila França, que eu posto um monte de dica. E tem o site, o Instagram da @Clínica Priscila França. O meu consultório fica no Belvedere. E pode dar o telefone? Pode, tá até passando ali já o arroba da doutora, da clínica dela. Tem o botãozinho do WhatsApp
na bio. Facinho de entrar, Fácil né? de entrar. Pode entrar E lá. tem site também. Tem site, Clínica Como que é o Priscila endereço? França, www.clinicapriscilafrança.com.br. E o telefone, o WhatsApp, para o pessoal entrar em contato? 31 99835 1510. Facinho de decorar, né? Decorei! Porque hoje em dia a gente ficou mal acostumado, Nossa, né? muito. Verdade. A agenda do celular Não, prejudica. total. Às vezes a pessoa não sabe o telefone da mãe. Da minha mãe eu sei. Ah, mas tem gente que não lembra, não. Verdade. Do meu marido eu não sei. E Ingrid, o que você pode contar para a gente dessa experiência, você como uma programadora neurolinguística, sobre esses procedimentos que você fez e como que também as pessoas podem entrar em contato com Voz-me-C? Ótimo. É o que eu sempre digo. Você precisa se conhecer, né, o bastante para tomar algumas decisões. Inclusive nessa questão estética. A doutora Priscila, a gente conversa muito sobre isso. E existem pacientes que ela realmente decide nem tocar por perceber que aquela questão emocional da pessoa não está no melhor estado. Então, se você deseja estruturar suas emoções, até mesmo tem pessoas que têm traumas, né? Traumas de agulha ou até mesmo traumas com procedimentos com médicos não tão responsáveis quanto a doutora Priscila. E, enfim, diferente do que é o seu problema, porque eu tenho ferramentas que acessam, inclusive, a memória gestacional e intrauterina, né? Então, essa questão da autoestima, ela está muito correlacionada. Autoestima significa valores, né? Então, baixa autoestima significa pouca referência dos seus próprios valores. Então, se você aí realmente reconhece que você possa ser melhor do que você tem sido, né, que corpo e mente está associado. Conte comigo, tem uma metodologia que é fantástica mesmo para potencializar vidas. E o Instagram? Através do Revoar Treinamentos. Isso, que já tá apareceu aí, ali, está aparecendo novamente aí para vocês. Exatamente. @Revoar Treinamentos, já estive lá, lugar super agradável, próximo ali, qual é o nome do bairro? Na Raja. Na Raja Gabaglia, em Belo Aqui em Horizonte. BH. Né? Para quem não é de BH, é bom a gente situar o pessoal. Sim. Um local ali, um prédio, uma estrutura muito bacana, e você será super bem atendido. Te garanto que a Ingrid vai te servir uma água muito boa. Tô brincando. Mas a Ingrid vai te atender com toda a qualidade, com todo o carinho, que ela sempre teve aqui conosco, aqui do estúdio Artbeats. E com certeza a doutora Priscila França também vai poder não só atendê-los, como transformar, né? Verdade. O rosto. Melhorar. O mais natural possível. E além de mudar o rosto, ela muda o bumbum também. Não do rosto, não. Melhor o que você já muda tem. Isso, exatamente. Falei tudo errado. natural. Não, mas assim, é uma mudança que a gente fala assim. Harmonização. É uma harmonização. Não é uma... Eu não gosto da palavra. Eu sei que ela não gosta. Né? Não, mas para quem é leigo, a harmonização vem da harmonia. Né? Então, e que mas é realmente... tudo que a gente vê de harmonização são transformações, na minha humilde opinião, bizarras. Então, quanto mais natural... Neutralização. Naturalização. E só fazendo um adendo, a Ingrid é sensacional. Me ajudou num dos piores momentos da vida. Então, vale a pena conhecer o espaço. Tem um chá maravilhoso lá. Por isso que eu falei assim, porque a pessoa pode escolher lá, né? Uma água, um chá, um chocolate. Tá vendo? Esse pessoal chique é de outro nível, viu? É outra coisa. Pessoal, então é isso. Eu quero agradecer demais vocês que estiveram conosco até esse momento, assistindo. E te garanto que... Não, na verdade eu tenho certeza que você já se inscreveu, já clicou no like e já compartilhou para o seu amigo e para o seu inimigo, tá? Porque o seu amigo hoje pode se tornar seu inimigo amanhã e assistindo o podcast, ele vai voltar a ser seu amigo. Porque ele vai ter uma boa indicação de qualidade de vida e você vai poder ajudá-lo a ser uma pessoa melhor e você também vai evoluir com as nossas dicas aqui dos profissionais, pessoas que estão atentas a te ajudar a crescer cada vez mais. Eu sou Eduardo Matos e nos vemos no próximo Doutor Pod. Um forte abraço e até mais.